Bom, amigos, então chegamos ao nosso quarto e último bloco e vamos iniciar então aqui estudando o tema sobre a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Meu intuito aqui não é aprofundar o tema absurdamente, diferente de um módulo meu de direito do consumidor que temos no SES, tem no seufuturo.com, tem no portal Exame de Ordem, tá? É diferente, diferente. Aqui a gente vai passar pelo tema, te dando uma boa noção para fazer provas, e a gente inicia então com o tema sobre a responsabilidade civil por vício. Vem cá comigo, olha só. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela pode se dar, preste muita atenção, por vício ou número 2, por fato, que também é conhecido como acidente de consumo. Por vício ou por fato, que nós estudamos e conhecemos como acidente de consumo. Perfeito? Pois bem, gente, então vamos embora. O que é o vício? O vício, ele é tido como uma impropriedade, ok? Uma impropriedade ou uma inadequação. O vício nada mais é do que uma impropriedade ou uma inadequação, que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Então, o vício, ele tem uma natureza intrínseca, ele recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço, tendo então uma natureza intrínseca. Já o fato, não. O fato é diferente. O fato é o acidente de consumo, é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Ele tem uma natureza extrínseca. Deixa eu pegar aqui meu celular e você vai ter uma noção do que eu estou dizendo, tá? Vejamos o seguinte, vamos dizer que eu comprei esse aparelho celular agora, acabei de tirar ele da caixa e fui ligar ele não liga. Eu estou diante de um vício. Fui ligar ele, não liga. Estou diante de um vício, ok? Já se eu, Cristiano, comprei esse aparelho celular e fui ligar ele, e aí João me ligou, alô João, bum! E explodiu o celular, me arrancando a orelha, me deixando surdo, eu estou diante de fato, porque aí o problema recaiu sobre a minha pessoa. No primeiro exemplo, o problema recaiu sobre o próprio celular, vício cuja natureza, então, ela é intrínseca. A natureza ela é intrínseca. Já o fato não. O fato, ele possui uma natureza extrínseca. Ele recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio produto, o fato? Não, olha aí. O fato recai sobre a pessoa do consumidor, tem natureza extrínseca. E o vício? Natureza intrínseca, porque ele recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O fato recai sobre a pessoa do consumidor. Então, percebam, aqui é a impropriedade barra inadequação que gera aquela natureza intrínseca. Já o fato, diferente. Dano que recai sobre o consumidor. Tem natureza extrínseca. Então, o vício aí difere do fato. Vício, natureza intrínseca, fato, natureza extrínseca. Vício, natureza intrínseca, fato, natureza extrínseca. Beleza, gente, olha só. Então, vamos começar a falar do vício. O vício ele pode ser do produto ou do serviço, tá? Ele pode ser do produto e aí pode recair sobre a sua qualidade barra quantidade. Pode ser do produto, pode ser do serviço. E aí você pode aí analisar o vício do produto com relação à qualidade, vício do produto com relação à quantidade, ok? A quantidade. E aí percebam o seguinte, e o vício
pode ser do serviço. E aí a gente vai ter que analisar o artigo 20, tá? Beleza. Aqui a gente vai trabalhar com regras gerais. Como eu estou te falando, eu não vou fazer o estudo profundo aqui do Código de Defesa do Consumidor. Não é meu intuito aqui agora fazer esse estudo profundo. A gente está fazendo um apanhado de temas que caem com bastante frequência em certames. E aí o seguinte, olha, o vício do produto ou do serviço, em regra, acarretam responsabilidade civil solidária. Ou seja, a lei, você vai ver, ela diz assim, o fornecedor, os fornecedores, toda vez que a lei dispuser os fornecedores, o fornecedor, a regra será da solidariedade, ok? A regra será da solidariedade, beleza? Pois bem, então aqui, ó, regra solidariedade, mas tem duas observações, o 18, parágrafo 5º e o 19, parágrafo 2º. 18, parágrafo 5º e 19, parágrafo 2º. Por quê? Por quê? Porque, nesse caso, há a hipótese de rompimento da solidariedade, ok? Rompimento da solidariedade. Por exemplo, o 18, parágrafo 5º, ele fala do produto in natura. O que é um produto in natura? Produto in natura é aquele que não sofre processo de industrialização. E aí não responde toda a cadeia de consumo, mas somente o alienante imediato, somente o alienante imediato. Então, não será responsabilizada toda a cadeia de consumo, mas somente o alienante imediato. Esse é um ponto, esse é um fundamento aí extremamente importante para vocês. Pois bem, e aí passamos então a analisar aqui regra solidariedade. Agora, a responsabilidade civil no vício ela é sempre objetiva. E por que sempre objetiva? Tendo em vista o risco da atividade. Se você for ler os artigos 18, 19 e 20 do CDC, você irá perceber que não existe, ok? Não tem aí dizendo, olha, a responsabilidade civil é uma responsabilidade civil independente da existência de culpa. Não está descrito isso. Mas a gente nós sustentamos com base no risco da atividade, a responsabilidade civil que independe de culpa. Lembra? O artigo 927, parágrafo único, ele diz isso. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade que for desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Beleza. Bom, e aí vamos dizer que a pessoa ela foi lesada por um produto ou pelo serviço, há um vício. O que ela pode fazer? Quando a pessoa pensa em demandar diante de um vício, propor uma ação, ela tem que analisar o artigo 26. Mas não somente o artigo 26, o artigo 101, inciso 1º do CDC. Então, 26 do CDC, combinado com o artigo 101, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ok? Beleza? Esse é um assunto legal, hein? Tá? Esse é um assunto legal. Tema aí bem bacana mesmo. Mas vamos continuar? Vamos trabalhar esse tema? Show de bola. Bom, e aí, quando a gente fala de vício, propositura da ação, respeitar prazo decadencial. Até porque os prazos se dão em dias. E aí, dia é decadência, né, pessoal? 90 dias. Lembra quando a gente estudou aquele quadrinho de prescrição e decadência? Quem está estudando também pelo direito civil sistematizado tem esse quadrinho no livro, tá lá montadinho, bonitinho para todos vocês, tá? Esse é o livro que você vai estudar, vai dar aquela moral para o teu professor, né? O direito civil sistematizado ou o Código Civil anotado. Bom, e aí você tem aquele quadrinho comparativo que nós estudamos, a diferença da prescrição e da decadência. Quando é dias é decadência. A prescrição só ocorre em ano ou anos, tudo bem? Beleza, 30 dias para produtos ou serviços não duráveis
e 90 dias para produtos ou serviços duráveis. 90 dias para produtos ou serviços duráveis, ok? Então, bacana, né? Legal para você analisar aí um tema bem interessante, um tema legal para você estudar. Pois bem, aqui vamos então juntos analisar que esses 30 ou 90 dias, diante de vícios aparentes e de fácil constatação. O que é um vício aparente? É aquele que se dá com mero olhar. Mero olhar. E vício de fácil constatação? Aquele que se dá com mero manusear do produto. O Código Civil só protege o vício oculto. A gente estudou isso lá no artigo 441 a 446 do Código Civil. O Código Civil só traz proteção para o vício oculto, o que difere do Código de Defesa do Consumidor, que protege tanto o vício oculto, bem como o vício aparente e o vício de fácil constatação. Tudo bem? Beleza. Bom, esse prazo de 30 ou 90 dias começa a ser contabilizado segundo o artigo 26, parágrafo 1º, da entrega efetiva do produto ou do término da execução de serviço. Mas esse prazo sofre impedimento, segundo o artigo 26, parágrafo 2º, quando houver uma reclamação comprovadamente feita pelo consumidor ou quando houver instauração de inquérito civil. Aí a lei fala obsta. O obsta significa impedimento. Então, a lei fala obstão à decadência, significa impedimento, ok? É caso de impedimento. Beleza, Cris. 26, parágrafo 3º, vício oculto. Bom, não há prazo, segundo o Código de Defesa do Consumidor, para que o vício oculto seja descoberto. Não existe prazo no Código de Defesa do Consumidor para que o vício oculto seja descoberto. Não existe. Existe um prazo de razoabilidade. A doutrina fala da teoria da vida útil do produto ou do serviço. É uma razoabilidade. Tá? Se descoberto aquele vício dentro de um prazo razoável, aí sim nós podemos falar de proteção para o vício oculto no Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Mas não existe prazo para descoberta, tem que estar dentro da razoabilidade. Agora, uma vez descoberto, nasce um prazo para demandar. Uma vez constatado, como a lei diz, nasce o prazo para demanda, que será de 30 ou 90 dias. E tem que respeitar a competência que está prevista no artigo 101, inciso 1º. Fato ou acidente de consumo. Pode se dar pelo quê? Pelo produto, e aí você tem os artigos 12, 13 e 27, e pode se dar pelo serviço, artigo 14 e 27. Aqui no artigo 12, se preferiu falar quem são os responsáveis, fabricante, produtor, construtor e o importador. Então, ó, fabricante, produtor, construtor e importador. Aqui no artigo 14 se falou fornecedor. Toda vez que se fala em fornecedor, jogamos para solidariedade, não é mesmo? É mesmo, Cris. Bom, mas há uma observação para a figura do comerciante. Majoritariamente e somente, olha para a tela, e somente, olha para a tela, e somente no fato do produto, defende-se que o comerciante responde de forma subsidiária. Somente no fato do produto, não me venha de churumelas, somente no fato do produto, o comerciante será responsabilizado de forma subsidiária. Tá? Em todas as outras hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, ele vai responder de forma solidária, ok? Beleza. Excludente no parágrafo 3º, e entende-se majoritariamente que o rol é exemplificativo, no 12, parágrafo 3º, podendo ali ser somado caso fortuito, podendo ali ser somado a força maior. Então, somamos ali o caso fortuito, somamos ali a força maior. Não é? Tomar mais uma aguinha aqui. Aproveitando que eu gravo aqui no meu escritório de advocacia, né, gente? Vocês ficam vendo a minha sala ali no fundo, né? Dá para ver ali, né? É bom. Quem quiser passar aqui no Rio de Janeiro, meu escritório de advocacia aqui.
Bom, e aí o seguinte, vamos lá. Diante dessa situação, tá? O rol é exemplificativo no parágrafo terceiro, podendo ser somado fortuito e a força maior, tá? Beleza? Então, importante. Bom, prazo para propositura da ação, 5 anos. E ele aqui é prescricional. Então, enquanto o caso no vício é de decadência, aqui o caso é de prescrição. Enquanto lá é decadência, no vício aqui é prescrição. Vício decai, fato prescreve, vício decai, fato prescreve. Beleza? Local para propositura da ação, 101, inciso 1º, se descer na veia. Fato do serviço, gente. Quem responde? O fornecedor. Solidariedade. Aqui no fato do produto, a responsabilidade é objetiva, porque a lei quis, né? No próprio artigo 12, você vê a responsabilidade civil se dará independente da existência de culpa. Está aí escrito isso. A responsabilidade civil se dará independente da existência de culpa. Perfeito? Belezinha? Bom, tá aí bonito para vocês. A história, a figura que se refere à figura do fornecedor, aí no caso concreto, os fornecedores aqui, fabricante, produtor, construtor e importador. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, a lei diz que quem responde? O fornecedor. Beleza. Responde objetivamente. Mas aqui é regra. Não é sempre, aqui é sempre. Aqui é regra. Por quê? Porque o artigo 14, no parágrafo 4º, trouxe observação para o profissional liberal. Tecnicamente, gente, o profissional liberal só vai responder de forma diferente no fato do serviço, pois foi o único artigo que fez uma observação. O único artigo que fez uma observação foi o artigo 14, parágrafo 4º. Todos os outros artigos não fizeram qualquer observação para o profissional liberal. Todos os outros artigos não fizeram qualquer observação para o profissional liberal. E o profissional liberal, então, no artigo 14, parágrafo 4º, ele responde de forma subjetiva. Tudo bem? Ele vai responder de forma subjetiva, mediante a verificação de culpa. Mediante a verificação de culpa. Esse é um ponto bacana para vocês estudarem. Esse é um ponto relevante. Ok, galera? Belezinha? Então, ó, esse é um assunto que a gente vai estudar. Tranquilão? E é isso, tá? É isso. Então, esse é um ponto que você tem que ter atenção. As excludentes estão no parágrafo 3º. Aqui também entende-se que o rol é exemplificativo e não taxativo. Bom, e o prazo para a propositura da ação também é aquele prazo de 5 anos prescricionais do conhecimento do dano e de sua autoria. Dano e autoria. Dano e autoria. Tudo bem? Esse é um ponto importante para vocês. Dano e autoria. Ok, galera? Beleza? Show? Local para propositura, 101, inciso 1º também. Tudo bem? Boas colocações para o estudo de vocês com relação à responsabilidade civil. Vamos falar aqui um pouquinho da oferta? Olha aqui, oferta. O que é oferta? Oferta é publicidade ou informação. Uma pergunta que não quer calar é a seguinte: a oferta ela vincula sempre, Cris? A oferta ela vincula sempre? Não, sempre não.
A oferta ela só vincula quando ela for suficientemente precisa. E o que é uma oferta suficientemente precisa? Vamos lá. Oferta suficientemente precisa é aquela que não é um erro grosseiro, não é um erro latente, não é um erro crasso. A oferta suficientemente precisa é aquela que não é um erro grosseiro, não é um erro latente, não é um erro crasso. Não é um exagero também publicitário, que nós chamamos de puffing. Red Bull te dá asas. Ninguém vai processar Red Bull porque não ganhou asas. Axe, o perfume que atrai as mulheres. Ninguém vai processar Axe porque não pegou ninguém na noitada. É feio falar isso, mas brincando aqui com vocês. Mas, então você vê, publicidade e informação, ela sempre vincula? Não. Sublinha aí na lei, no artigo 30 e seguinte, desde que ela seja suficientemente precisa. Artigo 30 e seguinte. É importante, quando ela for descumprida, analisar o artigo 35, e aí faz uma observação para o 84 do CDC, e aí faz uma observação para o CPC no artigo 497. Bom, publicidade, do artigo 36 e seguinte. No artigo 36, você vê o princípio da identificação obrigatória da publicidade. O consumidor tem que saber que ali se trata de uma publicidade. Não se admite a publicidade clandestina ou subliminar. A SBT faz isso direto. Tá passando um programa lá do Silvio Santos, daqui a pouco entra do nada lá assim, Jequiti Cosméticos. Jequiti Cosméticos. Entra do nada isso. Em milésimos de segundo, isso é uma publicidade clandestina, subliminar. Isso não é permitido. Assim como não é permitida a publicidade enganosa, e a publicidade, não é permitida a publicidade enganosa e a publicidade, tá? E a publicidade abusiva. E aí você tem que analisar o artigo 37, parágrafo 1º e o artigo 37, parágrafo 2º. A inversão do ônus à prova no CDC, no caso da publicidade, é aquela inversão opelege que nós estudamos, presente no artigo 38. É aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do juiz, ou seja, ele deve inverter o ônus da prova. Bom, banco de dados. Aqui eu vou chamar a atenção para algumas súmulas para vocês. Artigo 43 do CDC. E aqui eu vou pedir para você revisar essas súmulas, que essas súmulas são super top para cair em provas, tá? 323, todas do STJ, 359, 385, 404, 548, 572 e fazer uma observação especial para a súmula 550. Todas, repito, do STJ. Essas súmulas são de grande relevância para o estudo de vocês, tá? Grande relevância para o estudo de todos vocês. Tranquilinho, gente? Então, muita atenção aí para essas súmulas. Vamos seguir para dar o tempo aí para gente. Cobrança de dívidas. 42. Cobrar uma dívida é um exercício regular do direito do fornecedor. Ele só não pode cobrar o consumidor de uma forma vexatória. Aí não dá. Aí não dá. Cobrança vexatória não é permitida, ok? Senão, configura o abuso de direito. Teremos, então, atenção, a chamada repetição do indébito, que está no 42, no seu parágrafo único. Nesse caso, do parágrafo único do artigo 42 do parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, nós temos o caso de cobrança de dívidas, tá? Cobrança de dívidas. E a cobrança de dívida gera devolução em dobro? Não, a mera cobrança indevida, mera cobrança de dívida não. Tem que ter uma cobrança de dívida de forma indevida, mais o pagamento em excesso. Ok? Se houver cobrança de dívida, pagamento em excesso, em regra, devolução em dobro ocorrerá. Mas a lei fala assim, ó, salvo em caso de engano justificável. Salvo em caso de engano justificável do fornecedor. Se o fornecedor provar um engano justificável, não há de se falar de devolução em dobro. Repito, se o fornecedor
provar o engano justificável, não há de se falar de devolução em dobro. Devolvemos o que fora cobrado indevidamente, mas não em dobro. Devolve-se o que foi cobrado indevidamente, mas repito, mas não em dobro. Não em dobro. Tudo bem, galera? Beleza? Então, atenção para essa dica aí. Tranquilo? Volta comigo. A gente vai falar como último ponto aqui a proteção contratual. Porque a gente fala já de desconsideração da personalidade jurídica, lá quando estudamos a parte geral do Código Civil, e eu aproveitei e fiz um gancho para o Código de Defesa do Consumidor, analisando o artigo 28. Lembra? Desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. O Código Civil adotou a teoria maior, e no artigo 50, o Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor. Lembrando que agora, expressamente, nós temos o tema no Código de Processo Civil, no artigo 133 e seguinte do CPC. Proteção contratual inicia no artigo 46. No artigo 46 já se inicia com um princípio, que é o princípio da transparência máxima, que é fruto da boa-fé objetiva no artigo 4º, inciso 3º. A transparência máxima, princípio da transparência máxima, lá no artigo 46, princípio da transparência máxima, lá no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com a ideia de que não basta entregar um contrato para o consumidor, tem que explicar, tem que dar a explicação sobre pena do consumidor não ficar vinculado, ok? E aí nós temos o artigo 47. O que é o artigo 47, Cris? O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. A interpretação sempre ocorrerá de forma mais favorável ao consumidor, pouco importando a natureza do contrato. Seja um contrato paritário, seja um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. E o que é um contrato paritário? Em que as partes são inseridas em pé de igualdade, tá? Discutem cláusula por cláusula, estão em pé de igualdade. O artigo 49, ele fala do chamado direito de arrependimento, que só é cabível nas compras feitas, realizadas fora do estabelecimento empresarial. Só é cabível nas compras realizadas fora do estabelecimento empresarial. Quando a compra ela é realizada dentro do estabelecimento empresarial, não há de se falar de direito de arrependimento. E esse direito de arrependimento tem um prazo para ser exercido de 7 dias. 7 dias para o exercício do arrependimento, tá? Cláusulas abusivas, artigo 51, pessoal. As cláusulas abusivas também nos apresentam um rol exemplificativo, ok? Guardem essas súmulas que são importantes para você estudar. Súmula 130 do STJ, súmula 302 do STJ e súmula 381 do STJ. 130, 302 e 381 do STJ. São súmulas importantes, tá? As cláusulas abusivas, em regra, são nulas de pleno direito, tá? Nulas de pleno direito. E uma cláusula abusiva não invalida todo o contrato, não. Cuidado com isso, tá? O artigo 51, parágrafo 2º, trabalha com o princípio da conservação do negócio jurídico. Busca sempre do magistrado revisar, porque a resolução sempre é a última ratio, sempre é a última hipótese. É isso, pessoal. Fizemos um bom resumo da matéria de Direito Civil, da matéria de Direito do Consumidor, para vocês em 6 encontros. Vocês têm um bom, rico material de apoio que contém exercícios, resumos de cada tema que nós falamos aqui em sala de aula, ok? Beijo para a mulherada, abraço para a macharada. Não deixem de entrar lá no cristianosobral.com.br, de me seguir no Instagram, o @cristianosobral, de me seguir no YouTube, Cristiano Sobral, tem vários vídeos gratuitos lá para você. No Facebook, Professor Cristiano Sobral. No Twitter, Prof. Cris Sobral. Você vai me achar em tudo quanto é lugar. Beleza? Beijão. Lembrem que o que você já fez hoje ecoará na sua eternidade. Tchau!